Será que terapeuta precisa ter um alvará para atender? Como que funciona esse processo? E se você não tiver um alvará, será que alguém pode te denunciar e você pode ser prejudicado com isso, sofrer alguma multa, ter algum problema com relação a essa questão? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar para você como funciona esse processo e se você quiser ter um alvará de terapeuta, o que geralmente se faz, tá? Eu digo geralmente porque normalmente muda de prefeitura para prefeitura, cidade para cidade, mas eu vou contar para você nesse vídeo como foi a experiência que eu tive quando eu fui pedir o meu alvará, o que foi que eu precisei. E também eu tenho aqui como que funciona dentro da CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, e como que é a questão da nossa profissão ser autorregulamentada. Então, vem comigo pra gente trocar umas ideias e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto no vídeo de hoje. Bem, primeira coisa, se você quer ser terapeuta, se você é um terapeuta, se você atua nessa área das terapias holísticas, integrativas, naturais, complementares, ou seja, qual o nome que você dê pro trabalho que você faz na área, já se inscreve nesse canal. Se você gostar desse vídeo, curte aí, dá o seu joinha, porque eu sempre tenho publicado praticamente 3 a 4 vídeos por semana para ajudar você a ser um terapeuta holístico, um terapeuta de sucesso, um profissional que verdadeiramente vai ajudar as pessoas, mas também vai ser alguém que vai atuar nessa área tendo sucesso, tendo prosperidade e podendo cada vez mais expandir a sua mensagem para o mundo, beleza? Vamos lá então. Olha só, como funciona a questão de um alvará? Você precisa ter, o que é um alvará, tá? Então, via de regra, pelo que eu vivi na prática, né? Porque quando eu atendia presencialmente ainda no consultório, eu me lembro que eu fui pedir uma ajuda, inclusive na própria prefeitura, para saber o que eu precisava fazer, porque eu queria fazer as coisas certinhas. Embora eu já soubesse que a profissão de terapia holística, de terapia integrativa, das terapias naturais e complementares, faz parte das profissões autorregulamentadas, ou seja, a nossa profissão é uma profissão que não tem regulamento, não tem lei, não tem decreto ainda que regulamente o que precisamos fazer para ser um profissional da área. Inclusive, eu até olhei no site ontem e existe um projeto de lei que está em vigor dentro do site do Senado Federal. Ele iniciou esse processo, o projeto de lei, na verdade, do Senado, ele iniciou em 2017, é o projeto número 174, que está em votação, pedindo a regulamentação do exercício da profissão de terapeuta naturista, tá aqui. Que, na verdade, regulamenta todas essas terapias que estão voltadas à medicina oriental, terapia ayurveda e outras terapias naturais e terapias psicanalíticas e psicopedagógicas, tá? Então, existe sim um projeto de lei sendo votado. A última vez que mexeram nesse projeto foi 13/3/2020, foi a última vez que mexeram no projeto de lei dentro do processo dele ali. Depois não teve mais nada, eu acredito que em função da pandemia eles estão com outras prioridades agora sendo trabalhadas e tratadas, né, dentro do Congresso e também dentro do Senado. Então, nesse momento tá tudo parado, não tem nenhum outro processo sendo feito dentro deste projeto de lei que tem a intenção de regulamentar a profissão. Mas, Kátia, se regulamentar, o que vai acontecer? O que eles vão exigir? Não sabemos, gente, porque precisa passar pelo processo todo, precisa ser votado, precisa ser analisado. Só quando sair o projeto mesmo, quando for aprovado, a gente vai saber o que vai ser exigido para regulamentar a profissão, né? O que eles vão pedir que os terapeutas tenham. Eu sei que uma das exigências que está nesse projeto é um pedido, né? Que os profissionais tenham curso superior, que neste momento você não precisa ter faculdade, não precisa ter curso superior para atuar na área. Você precisa ter um curso com alguma técnica onde você possa atender e ajudar as pessoas com essa prática que você desenvolve dentro do consultório, tá? Por quê? Porque, de novo, a nossa profissão é autorregulamentada. Ela não tem regulamentação neste momento. Por isso também que não existe um órgão regulamentador, não existe um conselho, um sindicato, uma associação nesse momento que regulamente a nossa profissão. Inclusive, ou já saiu ou logo vai sair um vídeo só falando sobre a questão da carteirinha, se você precisa ter ou se você não precisa ter. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, ou no Instagram também a gente publica esses vídeos, mas a gente vai fazer um vídeo só falando da questão da carteirinha também, se terapeuta precisa ter ou não precisa ter. Beleza? Bom, o que eu recomendo com relação ao alvará? Precisa ter, não precisa? Sinceramente, gente, falando da questão
legislativa, né, da lei mesmo, você não precisa ter um alvará, você não precisa ter carteirinha, você não precisa ter nada. Você precisa ter, na verdade, os cursos que te capacitem para que você seja um profissional desta área. Então, dentro da Classificação Brasileira de Ocupações, é registrado mais de 30 mil profissões e destas, apenas 0,3 possuem lei regulamentando. Ou seja, via de regra, a esmagadora maioria das profissões brasileiras são desregulamentadas. Não existe lei regulamentando, tá? Cabendo à lei de mercado a seleção dos trabalhadores. Daí a grande importância da autorregulamentação ou de normas, né, que muitas vezes são criadas para que a gente tenha alguma noção do que é necessário ou não para ser um terapeuta, tá? Então, o que eu achei? Dentro da CBO, nós temos uma indicação que você pode usar para pedir o seu alvará nas prefeituras. O que eu sei dos nossos alunos é que alguns conseguem e outros não. Com esse número que eu vou passar para vocês, até a gente vai colocar na tela aí, vocês já podem ter uma noção do que enquadra, né? Qual profissão que a gente se enquadra dentro da Classificação Brasileira de Ocupações. No nosso caso, a gente pode enquadrar nessa 3221, que é associado a tecnólogos e técnicos em terapias complementares e estéticas. E aí cabe os técnicos em acupuntura, pessoas que atuam com a medicina tradicional chinesa, podólogo, técnico em quiropraxia, massoterapeuta, terapeuta holístico, então pessoas que trabalham com as terapias naturais, alternativas, parte estética também, né? Esteticista corporal, esteticista facial. Então todos esses, inclusive, se eu não me engano, depois eles incluíram, não sei se eu falei aqui, mas tem doula, eu acho, junto. Enfim, dentro das terapias que normalmente nós trabalhamos, que tá mais no cunho das terapias energéticas, né, que ajudam mais nessa parte da questão terapêutica, mas mais vibracional, a gente se enquadra dentro deste númerozinho aí. Com este número a gente consegue pedir o nosso alvará. Foi isso que eles me orientaram na Prefeitura de Canela, quando eu fui pedir como é que funcionava. E aí, como é que funciona geralmente, tá? Eu falo geralmente porque aqui em Gramado já é diferente. Aqui eles não fornecem o alvará e dizem que os terapeutas não estão nem passíveis de sofrer qualquer processo ou serem denunciados porque a prefeitura não dispõe do alvará pela profissão ser autorregulamentada, tá? Já em Canela, o pessoal me orientou que eu poderia ter sim eu poderia me considerar uma profissional autônoma e ter um alvará de localização e funcionamento. Para que serve esse alvará que eu consegui na prefeitura? Apenas para validar o local que eu atendo. Então os fiscais vêm, eles olham o local que você atende, vê se está tudo dentro dos conformes, e aí você é enquadrado ali dentro da profissão de terapia holística e você ganha um alvará. E aí normalmente o que eles pedem, né? Para você encaminhar tudo, eles vão te pedir as documentações básicas, CPF, RG, provavelmente cópia disso, eu já não lembro mais que faz muito tempo, né? Foi lá em 2007, 2008 que eu fiz esse processo. E aí eu lembro que eles vão pedir um alvará de bombeiro, então se você tiver em clínica ou algum espaço terapêutico, espaço holístico, geralmente eles já têm esse alvará, aí você vai ter que levar uma cópia disso para eles poderem validar a prática ali, para poder encaminhar tudo. Os documentos, como eu falei, os seus certificados, eles vão te pedir dos cursos que você já tem, das práticas que você atua, e aí você leva tudo isso para a prefeitura e eles vão fazer um carnezinho de imposto sobre serviço, que é o ISSQN que eles chamam. Aí você tem uma taxa para pagar anual, que se eu não me engano é dividida em 3 ou 4 vezes, aí você paga a cada 3 meses, se eu não me engano, ou a cada 4 meses você paga essa taxa e você ganha o seu alvará, que tem que ser renovado a cada ano, se eu não me engano, tá, gente? Mas para você ter certeza de tudo isso que eu tô falando, é só você ir na prefeitura da sua cidade, conversar com o pessoal responsável pela emissão dos alvarás e para ver como funciona, que eles vão te orientar. No caso aqui, em Gramado, como eu disse, as pessoas que trabalham nisso ali na prefeitura dizem para os terapeutas que eles não precisam ter alvará e que eles não estão passíveis de sofrer nenhuma multa, nenhum processo, nem nada. Porque, na verdade, ninguém pode fazer isso, tá? Se alguém te denunciar, se alguém falar qualquer coisa, você tem que dizer, olha, minha profissão é autorregulamentada. Não existe associação, sindicato, conselho, não existe órgão regulamentador, não tem isso. Se alguém disser qualquer coisa para você, é assim que funciona, tá? Porque somos uma profissão autorregulamentada, então não tem como alguém te denunciar ou falar qualquer coisa que possa prejudicar você nesse sentido, tá? Porque a profissão é autorregulamentada. Eu tô repetindo para você gravar isso. Quando alguém te perguntar, quando alguém te atacar, é só você se defender dizendo isso. Olha, minha profissão é autorregulamentada e eu não preciso ter faculdade, eu não preciso ter o alvará, eu não preciso de nada disso para trabalhar. Eu só preciso ter uma técnica, ser ético, ser íntegro e fazer o meu trabalho bem feito, porque o que manda no meu caso é a lei de mercado, ou seja,
a satisfação do meu cliente. Beleza, meus amores? Então, só para você entender como que funciona o processo na prática, eu peguei o nosso material aqui, inclusive esse material aqui ele faz parte do curso Top Terapeuta. Lá eles têm uma aula inteira com a apostila, com material, com a apostila virtual, né? Um material completo, onde advogados me ajudaram a criar esse material, analisaram tudo. Inclusive lá para eles eu passo esse projeto de lei, para eles poderem ir consultando, mas toda vez que mexem, né, nesse processo, a galera me avisa, alguém faz algum auê aí nos grupos de WhatsApp, alguma coisa sempre acontece, eu sempre fico sabendo se há alguma movimentação lá, tá? Se algo tá em tramitação. Mas volta e meia olho, né, dou uma pesquisada, vejo como é que tá, inclusive fiz isso essa semana para ver se tinha sido feito algo, mas na verdade desde março de 2020 eles não mexem nesse projeto. E a votação também está sendo feita para regulamentar ou não. Todas as vezes que entrou um pedido de projeto de lei no Congresso, eles votaram para não regulamentação, porque entendem, né, os senadores, os deputados, enfim, quando fazem as votações lá, eles entendem que a nossa profissão, ela não é invasiva, ou seja, não é como um médico, né, que faz uma cirurgia, mexe com o organismo, com o corpo físico das pessoas e pode sim vir a óbito essa pessoa se o médico não for regulamentado, se ele não tiver devidamente preparado para atender as pessoas dentro de um hospital, dentro de uma clínica médica. Mas no nosso caso, as terapias são energéticas, são vibracionais. A gente normalmente nem toca nas pessoas. Algumas a gente até faz alguns toques na mão ou no pé, né, como as barras, por exemplo. Mas tem algumas práticas, a grande maioria delas, que a gente nem toca nas pessoas. Então não há como a gente machucar alguém, não há como a gente prejudicar o organismo de alguém através das terapias. Tem que ser alguém muito mal intencionado mesmo para fazer algum mal pro seu cliente, que na verdade a grande maioria de nós não tem esse tipo de índole, né, e nem somos pessoas assim. Mas eu trouxe essas indicações para você, essas dicas para você saber, para você se preparar, para você entender, porque eu vejo que muitos acabam ficando inseguros porque eles acham que eles precisam ter um monte de certificado, precisa ter alvará, precisa ter carteirinha, precisa disso, precisa daquilo e daquilo e daquilo. Gente, isso é só um detalhe. O que manda no nosso caso é a nossa autoconfiança. O seu cliente raramente vai te pedir se você tem um alvará. Aquele que realmente vem consultar com você, ele normalmente não vai te pedir um alvará. É muito difícil isso acontecer, porque comigo nunca aconteceu. Ele não vai te pedir carteirinha, ele não vai te pedir se você tem faculdade, ele não te pede nada. Porque essa pessoa que tá interessada, ela tá interessada na ajuda que você pode prestar a ela. Ela quer melhorar a vida dela, ela quer mudar algo na vida dela. Então, sintam-se mais seguros, confiantes naquilo que vocês estão fazendo. Se você é um terapeuta íntegro, que faz um bom trabalho, que realmente está empenhado em ajudar as pessoas, você está dedicado em fazer a sua parte para contribuir com as pessoas e com o mundo, isso para mim é muito mais importante do que ter um monte de certificado pendurado na parede, do que ter carteirinha, do que ter alvará. Sinceramente, agora eu lembrei de uma coisa, eu não sei como que tá funcionando para quem atende online, tá, gente? Porque as prefeituras, elas não estão preparadas para esse mundo virtual. Eu imagino que não exista um alvará específico para você atender online, porque na verdade, como eu disse antes, o alvará é de localização e funcionamento. Se a pessoa não vem na sua casa, não há por que você ter um alvará. Então, neste caso, para quem trabalha online, não vejo nenhuma necessidade até esse momento, tá? Pode ser que se algo mudar, eu faça um novo vídeo para vocês explicando. Mas provavelmente, se você atende online, atua online e for numa prefeitura, eles vão te dizer que não precisa, e realmente não precisa, porque as pessoas não vêm até você. Nesse caso de pedir um alvará, é especificamente para quem atende em clínicas, em espaços, em locais onde as pessoas vêm até você e os fiscais precisam entender se você tem condições legais e bacanas para atender a pessoa naquele espaço, naquele ambiente, tá? Ele não te valida como um profissional competente. De novo, tá? O alvará não valida você como um profissional competente, porque no nosso caso o que manda é, o que eu falei antes? A lei de mercado, ou seja, a satisfação do nosso cliente. Não existe órgão regulamentador e um alvará não te dá mais credibilidade. Simplesmente é algo mais para você, profissional, se sentir mais confiante, certo? Kátia, mas você tinha um alvará? Tinha, fiz, porque na época foi pedido que eu fizesse em função de eu ter um espaço holístico. Então eu tinha um espaço, eu tinha minha sala de atendimento, eu trazia as pessoas para esse espaço, então eu me senti na obrigação de ter isso. Não por causa dos clientes, pela minha consciência mesmo, porque eu queria me sentir com mais credibilidade no sentido de realmente mostrar que eu tinha um espaço adequado para atender as pessoas, mas não que houvesse uma necessidade específica para isso. Foi simplesmente algo
mais que eu quis fazer por mim, pelo meu trabalho, por eu ser uma profissional íntegra, né, naquilo que eu faço. Então, eu quis fazer justamente por isso. E aí eu lembro que depois, quando eu criei a minha empresa, que daí eu já tinha uma lojinha de produtos que eu vendia, de CDs, de livros, de outras coisas, aí eu lembro que eu fui num contador para ver como é que eu poderia fazer. Eu queria contratar uma funcionária também, e sendo profissional autônomo, eu lembro que as taxas eram muito altas, que não valia muito a pena, porque eles enquadram a gente dentro dos profissionais de saúde, aí a gente paga mais imposto. Não lembro bem, mas eu lembro que era tudo muito caro para ter uma funcionária, uma secretária, no caso, né, sendo uma profissional autônoma. Aí eu fui me informar e recém tinha saído a MEI, né, o microempreendedor individual. E aí eu consegui enquadrar dentro da MEI essa questão, e aí consegui negociar lá com o contador me ajudou, fez todo o cadastro para mim lá no site da MEI, que você pode até pesquisar no Google aí, se você quer saber mais sobre o microempreendedor individual. Eu sei que é meio difícil de a gente enquadrar a nossa profissão dentro da MEI, e ter MEI, gente, depende muito, tá? Se você precisa disso porque você quer contratar um funcionário, você atende empresas, as empresas te pedem nota, aí é interessante você ir num contador, se informar, porque às vezes eu passo informação no vídeo e aí de um ano para o outro muda completamente, porque essas questões de trabalho, de atividade profissional, esses negócios todos dentro de classificação de empresas mudam muito, tá? Então é sempre interessante você ir num contador, paga uma consulta para ele vai te ajudar, ou se você tem Sebrae, você pode ir no Sebrae da sua cidade, que eles te orientam bem direitinho sobre o que fazer. É muito melhor, muito mais fácil do que às vezes eu te informar sobre tudo. Não é a minha área, eu não sou contadora, eu não atuo nessas áreas, então às vezes eu vou falar coisas aqui que podem ter mudado conforme a data que você for ver esse vídeo, tá? Então, se você quer abrir uma empresa, você quer ter um espaço, você quer ir além, né? Aí é legal você procurar um contador, procurar um profissional mais específico dessa área, que eles vão te ajudar, eles vão fazer os cadastros, vão encaminhar os alvarás, vão encaminhar tudo pra você. Na época, lá em 2008, 2009, quando eu abri meu espaço, eu lembro que eu continuei pagando meu alvará de autônoma, porque dentro da MEI eu não consegui enquadrar a terapia holística, não tinha, nem sei se tem, tá? Talvez nem tenha ainda. Então eu abri uma empresa de venda de produtos, que era livros, CDs e produtos que eu tinha lá, né, de produtos mais esotéricos, e tinha o outro alvará também. Então eu tinha os dois alvarás pra, na dúvida, manter as duas coisas. Então eu pagava 2 alvarás, eu pagava 2 impostos, porque foi o que o contador me orientou e era a melhor oportunidade pro momento pra mim, pra deixar tudo legal, pra deixar tudo certinho, porque eu mesma sou muito metódica pra isso. Hoje em dia, eu não sei se eu teria 2 alvarás, eu teria um só pra poder contratar uma funcionária e veria a necessidade, né? Porque tem que ver a realidade, tem que ver como que cada um tá atuando, fazendo, pra daí você enquadrar na melhor opção pra você, beleza? E, na dúvida, consulte um profissional bem específico dessa área que eles vão conseguir te ajudar. Beleza? Ficou com alguma outra dúvida? Quer deixar seu comentário aqui embaixo? Aproveita e deixa seu comentário pra gente ver próximos vídeos, próximos conteúdos que eu possa gravar especificamente pra tirar as dúvidas que vocês forem postando. Combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!